Amados, abriram já a palavra de Deus no livro de Ezequiel, no capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Tem Bíblia que diz sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos podem tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles, ou seja, não havia vida neles. Esse espírito aqui que fala não é o Espírito Santo, é o espírito do homem. Porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos num corpo. E ele disse: eu farei crescer tendões, carne, pele em vocês e farei vir o espírito de vida em vocês. Então, a palavra de Deus diz que o profeta começou a profetizar essa primeira parte. E começou a se juntar osso com osso. E o barulho você já conhece, né? Quando se junta osso com osso. Faz assim, ó. Com as duas mãos. Esse era o barulho dos ossos se juntando. Juntou osso com osso, depois os tendões, depois a pele. Amados, o poder do Senhor é maravilhoso demais, o milagre. Você imagina a pele, tendão assim, crescendo, né? Carne e pele. Saiu só uns 10 centímetros de pele aqui na minha canela e pensa difícil que tá para voltar para o lugar. Difícil para encher de novo. Deus fez encher tudo ali, né? Ele disse: vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem dada. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram osso com osso. E olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetiza ao espírito do homem. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu. Acabou, a nossa esperança acabou. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Trarei vocês de volta à terra de Israel.
E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês e viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, farei e fiz. Palavra do Senhor. Aleluia! Amados, eu quero começar aqui do fim para o começo, porque eu não quero me ater a este texto segundo o propósito de Deus para a vida daquele povo de Israel. Você conhece muito bem essa palavra, talvez você já ouviu ela ser pregada muitas vezes, né? E Ezequiel, ele foi um profeta que ele profetizou na época que o povo estava no cativeiro. O povo, eles estavam aprisionados pela Babilônia, estavam cativos. E foi nesse tempo que o Senhor usou Ezequiel para profetizar para este povo. E aqui ele vai dizer que esses ossos são toda a nação, toda a casa de Israel. Eles dizem, Israel diz que os nossos ossos se secaram, perdeu a esperança, estamos todos exterminados. Por isso, a palavra de Deus veio a ele para dizer para este povo: assim diz o soberano Senhor, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Então, o Senhor está aqui, ele trouxe Ezequiel para este lugar. Quando o povo estava cativo na Babilônia. E eles estavam totalmente sem esperança. Completamente sem esperança de voltar à sua terra. De voltar àquela terra que tinha sido uma terra prometida. Desde os seus antepassados, Deus prometeu a Abraão, Isaac, Jacó. E assim Deus cumprir a sua promessa. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Mas nós nem sempre somos fiéis para permanecer na promessa do Senhor. E eles, por algum tempo, perderam aquela promessa que o Senhor lhes havia feito. E a situação era muito grave. Humanamente falando, era impossível Israel se livrar desse cativeiro. A Babilônia era a nação mais poderosa da terra na sua atualidade. Então era isso que o Senhor estava revelando para o profeta Ezequiel. A primeira coisa aqui que o Senhor deseja é que o profeta tenha uma revelação da real situação desse povo. Ele quer que Ezequiel saiba, contemple com seus próprios olhos naquela visão que ele dara ao profeta, como estava a situação daquele povo. Primeira coisa que Deus quer aqui é revelar a realidade, a real situação que o povo de Israel estava. E a realidade não era bonita. Como eu falei que humanamente falando, eles estavam diante de um quadro impossível. Diga impossível. Quando se trata do homem. Porém, para Deus não existe impossível. A segunda coisa que o Senhor deseja aqui, quando ele nos revela algo
segundo a situação em que estamos passando, ou que alguém está passando, ou que uma cidade está passando, ou que uma nação está passando, ou que o planeta Terra está passando. Quando ele revela algo para alguém, é que ele quer usar essa pessoa a quem ele revelou, para que essa pessoa seja a boca de Deus para profetizar a mudança naquela situação. Então entenda aqui. Essa mensagem traz uma vontade de Deus para que a gente olhe para o lado e comece a entender a situação a qual nós estamos passando. E se eu te der alguns segundos, você não vai precisar de muitos segundos para entender a situação a qual você está passando. Mas Deus não quer revelar somente, talvez, a grandeza, a profundidade, a dificuldade, humanamente falando, daquilo que você está passando. Deus também está trazendo para nós essa noite que Ele quer levantar homens e mulheres para profetizar segundo esses ossos secos, segundo essa situação destruidora, segundo essa situação impossível, para que esta situação esteja com dias contados. Tem pessoas aqui que se eu disser assim, quem é que está com uma situação aqui bem difícil aos teus olhos e impossível? Talvez nem saia muita voz, talvez a pessoa diga assim, amém. Ou é só eu que às vezes tem situação que a voz não consegue nem sair. É verdade ou não é? Então, amados, Deus iria promover uma grande libertação para o seu povo. Foi por isso que ele revelou a Ezequiel, não apenas para que ele entendesse a gravidade da situação, mas para que ele fosse usado como boca de Deus para profetizar a vitória para aquele povo. Fique atento a uma coisa, amados. Eu vou profetizar aqui que Deus vai te trazer revelações. E se Ele te trouxer revelações, fique atento, porque Ele, junto com a revelação, depois da revelação, não, diga após mim, diga assim, depois da revelação, vem a missão. Tem gente que recebe a revelação, mas não quer pagar o preço da missão. Verdade ou não? Deus só revelou o sonho de Faraó para José, porque ele tinha uma missão para José no Egito. É verdade ou não é? Se ele não tivesse uma missão para José no Egito, ele tinha revelado o sonho de Faraó para outra pessoa. Fique atento a isso. Até para a gente agora saber orar. O Senhor dá uma visão para a gente, muitas vezes, a maioria de nós, né, temos uma visão em sonho. A maioria de nós. Eu acho lindo quem tem visão ainda, né, assim, acordado no meio do culto, né, Deus revela, traz assim, descortina aquela tela assim, e dá uma visão. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas fique atento, quando Deus te der uma visão. Porque assim que Ele te der a visão, você já tem uma missão na sua mão. Por isso que eu falei aqui no início. Eu fico olhando, eu fico vendo a igreja já mudando de lugar aqui. Eu já fico contemplando isso. E aí eu falei, me ajude a orar para saber se isso não é da minha emoção. Porque se Deus está nos revelando algo assim, a gente, eu e você temos uma missão. Porque as coisas de Deus não são somente para ser feitas, mas são para ser feitas conforme a sua vontade. Não basta fazermos a obra de Deus, é necessário fazermos segundo a vontade dEle.
Quem está comigo desde o início disso aqui sabe que eu nunca quis esse altar aqui. Eu nunca quis ele aqui. Eu fui voto vencido. Eu queria lá. E eu queria uma piscina embaixo. Mas não é porque eu sou o pastor da igreja que as coisas são feitas do meu jeito. Não é verdade? Então, amados, fique atento. Porque desde já eu profetizo que você vai ter uma visão de Deus. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, enquanto o pregador aqui toma uma água, diz assim, quando Deus te der a missão, a visão, você vai encarar a missão? Deus só revela alguma coisa para alguém que ele quer dar uma missão, mano. Aí duas coisas me chamaram a atenção nesse texto. Deixa eu entrar na mensagem aqui, sair do... Como é que fala? Da introdução aqui e entrar na mensagem, propriamente dita. Duas coisas me chamaram a atenção nesse texto aqui, de Ezequiel. Leia comigo, não sei se você ainda está com a Bíblia aberta, o versículo 1, 2 e 3. A mão do Senhor estava sobre mim. Repita após mim, diga assim, a mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito, ele me levou a um vale de ossos seco. Diga, ele não me levou de qualquer maneira. Ele me levou pelo seu espírito. Diga assim, ele levou Ezequiel ao vale da mesma forma que Jesus foi conduzido ao deserto. Ou seja, pelo Espírito do Senhor. Então, veja bem, quem estava agora no vale de ossos secos? Ezequiel, o Senhor, Deus, o Espírito Santo de Deus. Tinha mais alguém lá? A morte. Aqueles ossos simbolizavam a morte. E o Espírito do Senhor pegou Ezequiel e levou ao vale de ossos. E chegou lá e mostrou aquele vale de ossos seco para Ezequiel. E ele disse assim, ó, esses ossos é a morte que o meu povo se encontra. Eles estão sem vida. Quem está sem vida está? O contrário da vida é a... Então quem estava no vale? A morte. Mas ali também estava Ezequiel, mas ali também estava o Espírito do Senhor. Então o Senhor chega ali naquele vale, com Ezequiel, dá carona para ele. Né? Vou pregar agora, é igual, né? O Vander Bleia. Se eu fizer isso aqui é porque está doendo com o tornozelo, tá? Já um pouquinho aqui, né? E traz Ezequiel e chega lá e a morte está instalada. E aí eles chegam e a morte saiu. Foi assim? Mas aonde Deus está, pode ter morte? Pode. Está aí na Bíblia. Nem
sempre, aonde Deus chega, a morte bate em retirada. Foi isso que me chamou a atenção aqui. Não é a presença de Deus que faz o milagre, mas a palavra que sai da sua boca. Ele é soberano e poderoso para que sim, se ele quiser chegar e tudo mudar, ele faz ou não faz? Mas ele age por princípios. Ele mostra na sua palavra que nem sempre a presença dele espanta a morte. Você quer ver uma coisa? Você quer ver um exemplo? Quantos já sentiram a presença de Deus neste lugar essa noite? Sentiu ou não sentiu? Então fala com mais convicção. Quantos já sentiram a presença de Deus nesse lugar? Amém. Mas todos os cultos têm milagres? Tem muita gente que vem aqui, sente a presença de Deus na sua vida e nada muda. É ou não é? Irmão, estou pregando a palavra. Está fora alguma coisa aqui da palavra? Pregador. Não é a presença de Deus que faz o milagre, mas a palavra que sai da sua boca. Eu quero até abrir um parênteses aqui, né? Eu nem anotei nada para falar sobre isso, mas tem muitas igrejas aí que estão se perdendo no meio do caminho da igreja, porque, amados, eu sou de uma igreja, uma das pioneiras nessa nossa nação, gente, e era palavra, 1 hora e meia de palavra e palavra. Aí agora, se acontece tanta coisa num culto, é isso. E sobe um, e sobe o outro, e sobe o outro, e sobe 5, e sobe 10, e sobe 20, e sobe não sei o que lá. Aí agora, irmão, o pregador, você só tem 10 minutos para a palavra. Está acontecendo isso ou não está? Está acontecendo isso ou não está? O que é isso? Inversão de valores. Amados, não é a presença de Deus que muda as circunstâncias ao nosso redor. Não é a presença de Deus que vai mudar as circunstâncias ao nosso redor. Mas é a palavra proferida da sua boca. A palavra que vem direto do Espírito Santo de Deus. A presença do Senhor é maravilhosa. A presença do Senhor muda a atmosfera, muda ou não muda? A presença do Senhor alegra a nossa alma, alegra ou não alegra? A presença do Senhor renova a nossa esperança, renova ou não renova? A presença do Senhor restaura a nossa força, amém? A presença do Senhor traz a unção e prepara o ambiente para o mover profético, para que aí sim o milagre do Senhor aconteça naquele ambiente. A presença do Senhor é maravilhosa, mas não é assim que Ele age. E se Ele quiser, Ele faz, mas não é assim que Ele age. Se vai acontecer aqui, aí você vai dizer assim, está vendo, o pastor pregou errado. Não foi na palavra, não foi na hora que ele profetizou a cura no enfermo que ele foi curado. Não foi quando o pastor ou algum irmão ali na frente profetizou isso, a palavra do Senhor na vida da pessoa que aconteceu. Mas de repente, ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra que vem do seio do Senhor agora, da boca do Senhor.
para nós. Vai acontecer neste lugar. O culto, o louvor vai estar tocando. O louvor vai estar tocando. O milagre vai acontecer no meio do povo de Deus. Não foi a palavra do Senhor? O louvor não é a palavra do Senhor? Hã? De repente, ninguém vai estar tocando, cantando, melhor dizendo, talvez só a guitarra, só os instrumentos vão estar cantando, a gente vai estar tudo orando, a gente vai estar, na presença do Senhor ali, o milagre vai acontecer. Ninguém profetizou a palavra aqui. Aí você vai dizer, e aí, pastor, o que é que você fala? Mas profetizaram lá dentro, no momento da intercessão, que haja cura neste culto. Senhor, cura, poder, milagres e maravilhas neste culto, em nome do Senhor Jesus. A palavra já foi liberada lá atrás. Eu mesmo não morri porque a minha vida tem sido coberta de oração por vocês. Palavra saída da boca de vocês, de quem tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eles chegaram lá, o Espírito e Ezequiel, e nada aconteceu. Mesmo diante do Senhor, aqueles ossos pareciam sequíssimos. A morte não se intimidou com a presença do Senhor. Mas quando o Senhor abriu a boca e disse assim, filho do homem, profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Diga a esses ossos. Deus ainda não estava dando a ordem direta ali para os ossos, mas ele disse assim, olha, profetiza. Diz que sobre vocês eu colocarei tendões, eu colocarei carne, eu colocarei pele, eu soprarei o espírito de vida e vocês terão vida. Quando Deus já começou a abrir a sua boca, o Espírito Santo começou a falar a Ezequiel, começou a ter um murmúrio, começou a ter um barulho no reino do Espírito. Algo já começou a acontecer, e quando a palavra ordenada pelo Espírito veio do Espírito de Ezequiel e saiu por intermédio de Ezequiel, da boca de Ezequiel, não era mais a boca de Ezequiel, era a boca do próprio Senhor, falando aqueles ossos, e o milagre aconteceu, aleluia. O Senhor vai colocar a palavra na tua boca, Ele vai dizer assim, filho, filha, diz, assim diz o Senhor. E não será a tua boca, será a boca do próprio Deus, falando, profetizando, declarando o milagre do Senhor sobre certas situações, sobre certas circunstâncias. Aleluia! Deixa eu te provar pela palavra que só a presença de Deus não faz milagre. Aqui eu já te mostrei aqui na própria passagem bíblica, mostrando o vale de ossos secos. Isso aqui já é um exemplo, né? Mas a palavra de Deus fala, você vai encontrar lá em Marcos, no capítulo 4, que Jesus estava num barco com seus discípulos. E veio um vento, e veio a tempestade, e aquele vento trouxe revolta para as águas, para os mares, e aquela tempestade não tomou conhecimento que Jesus estava no barco. Aquela era uma fúria para a morte. E quem estava no barco com os seus discípulos? Quem estava no barco com os seus discípulos? Mas a morte estava ali, jogando aquele barco de um lado para o outro. E Jesus, no seu momento humano, Jesus trabalhava muito. Olha para a pessoa que está ao seu lado, igual eu e você. O ministério de Jesus era grande. Olha para a pessoa que está do lado de você e diz assim, igual o nosso.
E Jesus trabalhava muito na obra de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, igual eu. E Jesus, aquele dia tinha feito muitos milagres, muitas maravilhas. E ele estava no seu momento de descanso, porque ele era homem, ser humano, diga assim, igual eu. E ele estava dormindo, porque ele estava cansado. Porque ele também era homem. E a tempestade não tomou conhecimento que Jesus estava lá. Jesus estava lá ou não estava? Se Jesus não faz nada, aqueles discípulos morriam ou não morriam? Aí ele diz, Jesus, acorda! Tu não te preocupas que o mar, esse vento, eles não nos destruam, a gente vai perecer se o sol não fizer nada. A palavra de Deus fala que ele levanta e repreende o vento e o mar. E houve bonança naquele momento. Porque ele abriu a sua boca e repreendeu. Ele abriu a sua boca e declarou a calmaria naquele momento. Ele declarou o milagre naquele momento. E o milagre aconteceu quando Jesus abriu a sua. A palavra de Deus diz que na cidade de Naim tinha uma viúva. Ela era viúva e só tinha um filho. Diga, um filho só. Uma viúva naquela época já era difícil. Com um filho só, era mais difícil ainda. E aquele filho morreu. E a palavra de Deus diz que vinha o cortejo. E Jesus chega ali. Cortejo. Muita gente. Uma viúva, um filho morto e Jesus. Diz, Jesus chegou no cortejo. E nem por isso aconteceu alguma coisa. Jesus chegou lá e não aconteceu nada. Mas quando ele colocou a mão no esquife, quando ele colocou a mão no caixão, aconteceu alguma coisa? Mas quando ele olha para aquele jovem e disse assim, jovem, levante-se. Se fosse você, eu aplaudia tão forte agora ao Senhor. A Ele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Aleluia! Jovem, eu te digo, levante-se. A palavra de Deus fala ainda de 4 homens que vinham trazendo um paralítico. E eles chegaram e tinha muita gente aonde Jesus estava. E eles com muita dificuldade. Eles sabiam que se eles chegassem até Jesus ali ia acontecer um milagre. Porque aquele homem estava na presença de Jesus. Eles subiram a casa, eles destelharam a casa. Eles desceram com aquele paralítico naquela maca. Imagina uma dificuldade você... Gente... Eu não subo numa casa nem para tirar goteira, eu tenho medo de altura. Passou de 2 metros de altura para mim, já o negócio já roda, já. Ainda mais agora. Se eu baixar para... Às vezes eu estou sentado, meu amor vem por trás de mim e vem e faz assim, para me dar um beijo. Eu levanto a cabeça e digo, não faz isso. Diz o médico que é normal, eu acho que não é normal. Aquele dia eu quase caio aqui, né? Não sei se alguém percebeu. Porque eu fui falar com a pessoa que aceitou Jesus ali, porque eu baixei a cabeça. Mas não há de ser nada, em nome de Jesus. E eles subiram. E com muita dificuldade, desceram aquele paralítico até a presença de Jesus. Eles chegaram na presença de Jesus com aquele paralítico. Jesus ali estava presente. O paralítico foi curado? Diga assim, ele só foi curado quando Jesus abriu
pastor, então me diga, se eu agora abrir a boca e começar a profetizar, as coisas vão acontecer? Depende. Que fonte é essa boca? Sai água doce e amarga? Mas vamos continuar. Isso é um caso para uma... Oh, Jesus. Falei para minha esposa, eu tenho tanta coisa para pregar, tanta coisa para falar. Mas não vai dar tempo. Ela disse, faz uma série de novo. Oh, amados. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça a palavra que sai da boca do Senhor. E traga isso para que haja milagre na tua casa, na tua família, no teu meio. Sabe, onde você estiver, onde você for, preste atenção na palavra, saída deste lugar. Eu tinha um pastor há muito tempo, ele dizia assim, se você quer ver uma pessoa quieta, é quando sobe até uma criança deste tamaninho para pregar no altar. Aí eu fico quieto, aí eu fico parado, porque eu sei que dali vem um recado de Deus para a minha vida. A gente escolhe a palavra de quem a gente quer ouvir. Quando o pregador não te interessa, às vezes você fica aí para cumprir o horário. Mas você diz, eu não gosto da palavra deste pregador. Eu não gosto da forma com que ele prega. A palavra de Deus diz, aquele que negar aquele que eu enviei, negará a mim. E aquele que negar a mim, negará ao meu Pai. Amados, olha, eu poderia dar muitos exemplos sobre a presença e a palavra. A presença é maravilhosa. A presença. Por que a gente faz o louvor antes, Marquinho? Porque traz essa presença. Prepara o ambiente. Gera uma atmosfera. Para depois vir a palavra. E trazer vida para a gente. Tem gente que já está tão morto, que a pessoa, o pregador, quando eu falo pregador, seja pastor, seja diácono, seja criança, seja quem for, a pessoa está pregando e ele já fica olhando no relógio. Puxa, está acabando o meu tempo, eu não falei nem o segundo tópico ainda. Mas a segunda coisa que me chama a atenção neste texto é a forma que o profeta foi conduzido ao vale de ossos secos, como eu já me referi aqui. Ele foi levado pelo Espírito. E aqui é uma combinação muito forte. A palavra e o mover do Espírito. Diga a palavra de Deus e o mover do Espírito. A palavra sempre antecipou e sempre antecipará a ação do Espírito Santo. Primeiro a palavra é liberada, depois a ação do Espírito acontece. A palavra profética sem o mover do Espírito não gera vida. Eu vou falar de novo para ver se você entendeu. A palavra profética sem o mover do Espírito não gera vida. Observe que eu falei mover do Espírito e não presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo todos nós temos.
Mas quanto a ser movidos pelo Espírito Santo, poucas pessoas se dispõem a isso. A grande diferença entre ter o Espírito e se mover pelo Espírito é quando a gente tem o Espírito, a gente se alegra, mas quando a gente é movido pelo Espírito Santo de Deus, a gente alegra o coração do Pai. Muitas vezes ser movido pelo Espírito não traz alegria ao nosso coração, pelo contrário, muitas vezes traz uma aflição. A gente tem o Espírito Santo, a gente sente a presença vem, a gente se alegra, tudo aquilo que a gente estava passando lá fora, a gente esquece, a gente entra assim numa atmosfera gostosa, aquilo é um bálsamo para a nossa vida, mas quando o Senhor nos move pelo Espírito, aí vem a missão que Ele quer nos dar, e às vezes a gente entra debaixo de uma aflição. Às vezes entristece o nosso coração, mas se você obedece, alegra o coração do Pai. Quando a gente tem a presença do Espírito, Satanás perde o controle da nossa vida. Mas quando a gente é movido pelo Espírito, a gente perde o controle da nossa vida. Quem entendeu? Olha aqui para mim. Quando a gente tem a presença do Espírito Santo, Satanás perde o controle da nossa vida. Mas quando a gente é movido pelo Espírito Santo, a gente é quem perde o controle da nossa vida. Aí é o Espírito que nos dirige. Aí é o Espírito que nos comanda. Aí é o Espírito que nos move. Aleluia. Uma pessoa movida pelo Espírito é uma pessoa 100% guiada por Ele. Uma pessoa 100% guiada por Deus nunca desiste da missão que Deus entrega em suas mãos. Ser movido pelo Espírito é andar debaixo da missão do Pai. Ser movido pelo Espírito é dar continuidade na obra que Jesus começou. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês para sempre, até o fim dos tempos. Ser movido pelo Espírito Santo é o mesmo que andar no poder do Espírito Santo. Precisamos ser movidos, precisamos andar no poder do Espírito Santo. Em Atos 1:8, a palavra de Deus: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas receberão poder do Espírito Santo quando descer sobre vocês, e serão minhas. Receberão poder, serão movidos para sermos e termos uma missão, para sermos testemunha dele, para falar do amor dele. Vai se colocando em pé para você pensar que está acabando.